Eu só não quero ser representado aqui como visitante. Brincadeira, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 14 e 21. Mas antes da gente fazer a leitura, na verdade, antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, depois de entre a mensagem e a leitura do texto, eu quero ler algo aqui que falou ao meu coração hoje, e eu entendi que essa mensagem ela é importante para todos nós aqui nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 4, versos de 14 a 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Gostaria que vocês colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. Coríntios capítulo 4, versos 14 e 21, vai dizer assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Feche os seus olhos. Senhor, já oramos, cremos na instrumentalidade do Teu Espírito e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta noite. Deus, colocamos esses dias que nós estamos vivendo, onde aquilo que já foi comentado, Deus, aqui no culto, o Pai Santo, que é o enxovalhamento e o ataque contra esse papel social tão importante, que é, ó Deus, o papel exercido pelo homem dentro da casa, dentro da família, que é o papel de ser pai. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Deus, a todos os pais que estão aqui presentes, Deus, que os corações estejam abertos e receptivos à Tua palavra, não somente aos pais, mas à Tua igreja. Pai Santo, fala ao Teu povo, dê-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar. Eu gostaria de ler um texto de autoria do pastor Charles Trindade, pastor dessa igreja. Foi a mensagem que o pastor passou hoje. E essa mensagem, assim, ela apontou para aquilo que queremos compartilhar com os irmãos essa noite. Eu sei que os irmãos leram, mas eu gostaria de ler mais uma vez. A minha homenagem aos pais da igreja é, na verdade, um conselho. Que o Senhor nos dê constante força para lutarmos contra Satanás, que sempre quis bagunçar nossa vida e nossa família. Que Ele também nos dê serenidade para agir com sabedoria e discernimento, especialmente em meio a crises, e que nos mantenha atentos ao alvo final, chegarmos ao fim da nossa vida e termos visto o resultado do nosso esforço e das nossas orações. Feliz Dia dos Pais. Esse foi o texto do pastor. E assim, coadunando com essa mensagem, eu gostaria de estar trazendo aos irmãos, compartilhando com os irmãos sobre os atributos de um pai. Os atributos de um pai. Como hoje é Dia dos Pais, o desejo do nosso coração é de parabenizar você por esse dia. Porque é necessário que venhamos como igreja reconhecer esse grande papel e o valor da vida de vocês e da importância do ministério que vocês exercem no contexto da família. Não somente da família, mas da igreja e da sociedade. A paternidade bem-sucedida é um dos maiores sinais da vitória na vida de um homem. As pessoas mais felizes não são as mais famosas, mas são aquelas que buscam a Deus
em primeiro lugar e constrói uma família piedosa. O pai que exerce essa função dentro de casa, criando dentro da sua casa um clima piedoso, é o melhor adubo que ele pode jogar no jardim que é a sua casa. Essa palavra piedade ou ser piedoso é uma virtude, irmãos, que possibilita oferecer a Deus um culto que Ele merece. Quando nós criamos esse ambiente dentro da nossa casa, e aí hoje essa mensagem ela é direcionada para os pais, e eu gostaria de saber quem são os pais aqui essa noite. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Só esses? Cadê os pais? Só nós? Pode baixar a mão. Está vendo, irmãos? A importância de termos a consciência de quem nós somos e qual o papel que exercemos, não somente dentro da nossa casa, mas principalmente na sociedade. Nós precisamos ser uma voz a qual Deus tenha à sua disposição para dispensarmos a graça de Deus e de sermos fiéis dispenseiros dessa mesma graça sobre esta sociedade que se corrompe e tenta corromper a nossa casa. E algumas coisas têm acontecido no lar cristão, e o pai é essa figura que exerce tamanha importância dentro da sua casa. E quando nós deixamos de exercer esse papel, nós damos espaço ao discurso do mundo e do sistema que adentra dentro da nossa casa sem pedir licença. Por isso nós precisamos agir como guerreiros e como guardiãos da nossa casa. Guardiões dentro da nossa casa. A paternidade responsável é o papel mais importante que o homem pode oferecer. Grandes homens na Bíblia que ganharam notoriedade falharam no exercício desse papel. E eu quero nominar alguns aqui. O primeiro foi Isaac. O primeiro que eu quero nominar, né? É lógico que existem tantos, mas eu separei aqui alguns, para que a nossa mensagem também não fique, né, muito longa. Isaac, ele tinha por preferência Esaú, porque ele era um destemido guerreiro, e fazia um cozido que ele gostava. Porém, Rebeca gostava de Jacó, porque ele era um homem pacato, gostava das coisas de dentro de casa, era lavrador, pastor. E por causa dessa preferência, Isaac permitiu que acontecesse uma divisão dentro da sua casa. Um outro que nós podemos nominar é o profeta Eli. Como pai, ele fazia vistas grossas aos crimes de seus filhos, crimes esses que foram cometidos contra Deus. E por causa dessa omissão de Eli no seu papel de ser pai, Deus o reprovou, não somente a ele mesmo, mas como toda a sua casa. Um outro que nós podemos nominar, por mais que ele tenha tido um bom testemunho, Samuel. Como pai, Samuel não conseguiu uma conexão adequada para transmitir aos filhos o seu legado. E eles se inclinaram à avareza, aceitando subornos e pervertendo o direito. E como eu amo o direito, eu não poderia deixar de trazer um conceito jurídico. O que é perverter o direito? Significa afastar do controle público, conferindo aparência legal a ações arbitrárias, pois os filhos de Samuel usavam seus cargos para praticar tais crimes. Eles eram os auxiliares de seu pai ali na tenda da congregação. E eles não somente não davam honra a Deus, permitindo que as coisas que eram oferecidas a Deus fossem oferecidas exclusivamente a Deus, primeiro a Deus, e que depois eles teriam a liberdade de lançar a mão daquilo que era direito para eles. E a outra coisa mais terrível era que os filhos de Eli levavam mulheres para dentro da tenda e praticavam atos sexuais ali dentro, prostituição. E por isso Deus riscou a família de Eli, reprovou os filhos de Samuel. O povo deu bom testemunho de Samuel, mas disse que eles não queriam os filhos de Samuel liderando o povo.
E a partir daquele momento, o povo pediu para si um rei. Um outro que nós não poderíamos deixar de fora dessa lista é Davi. Davi foi um excelente rei, mas um péssimo pai, pois negligenciou a disciplina e o confronto na educação de seus filhos, gerando uma crise e um conflito nacional. E, inclusive, queridos, ele se tornou vítima de seu próprio filho Absalão em um golpe de estado. Davi foi obrigado, com o seu séquito, a sair da cidade envergonhado, porque Absalão havia tomado o poder e tirado o trono de suas mãos. Quando ele precisou trazer vara, repreensão para os seus filhos, ele preferiu ficar calado e deixar as coisas acontecerem e que o tempo cuidaria disso. Precisamos observar esses exemplos. E então, para que possamos ser diferentes desses homens, nesses últimos dias, é necessário atentarmos para o texto que foi lido, para que possamos ver em Paulo aqui alguns atributos que ele vai apresentar para um pai que venha exercer a sua paternidade com excelência na presença de Deus. E a primeira delas, meu Deus, perdão, irmãos, eu esqueci de colocar no silencioso aqui, me desculpe, viu? Com gentileza. A primeira delas nós vemos aqui, no versículo 15. Nós vamos inverter um pouco aqui. O texto vai dizer aqui no versículo 15: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O pai é alguém que gera os filhos. Paulo, ele não era pai biológico dos crentes de Coríntios, mas ele os havia gerado em Cristo Jesus. Ele era o pai espiritual de todos eles. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 11 e 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 11 e 12. Diz assim o texto: e sabeis ainda de que maneira, como a pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos-nos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. O pai é aquele que gera. Um pai pode ser adotivo e gerar os seus filhos no coração por um amor deliberado. O pai não tem a capacidade de gerar um filho, mas mesmo os filhos adotivos são gerados no coração deste pai. O pai é aquele que transmite a sua vida para os filhos. Ele ama mais os filhos do que a si mesmo. Ele dá a sua vida pelos filhos. O pai carrega os filhos no coração. Ele vive os sonhos dos filhos. Dentro do convívio com o seu filho, quais são os sonhos dele? Você já se fez essa pergunta? Você sabe quais são os sonhos de seus filhos ou do seu filho? É uma pergunta que eu gostaria que você fizesse a si mesmo. Ele carrega os filhos nos braços, sustentando-o com o seu trabalho. Ele carrega seus filhos no bolso, sustentando-o financeiramente. Ele carrega seus filhos na mente, dando o sustento psicológico, o sustento em prol ao seu filho, aonde ele incentiva o filho: vai, que eu estou com você. E ele sustenta esse filho também na alma, dando a ele suporte espiritual. O pai é como um guerreiro que carrega a sua aljava, fazendo aí, ou parafraseando o salmista, lá no Salmo 127, nos versículos de 4 a 5, quando ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava. E aqui eu gostaria de trazer, irmãos, um comentário de Lutero, quando ele vai dizer que o homem que tem vários filhos estava protegido, mesmo que venha se envelhecer. Na sua juventude havia vivido em meio aos seus filhos vigorosos, que mediante a questões complicadas ou problemáticas, eles estarão diante do pai, dando um bom testemunho, trazendo suporte para esse pai contra os inimigos. O texto vai dizer que ele não se envergonhará quando ele tiver que pleitear com os inimigos à sua porta. Mas quando nós nos ausentamos, irmãos, homens, pais, do convívio dos nossos filhos, por causa da nossa correria, por causa do nosso trabalho,
por causa das redes sociais, nós não temos como vivenciar isso. E o sistema desse mundo corrompido tem tirado de nós esse tempo que precisamos oferecer para os nossos filhos. E um outro papel social que precisa ser assistido por nós pais são as nossas esposas. Paulo vai falar lá em Efésios acerca da missão do homem junto à sua esposa. Ele vai traçar, é lógico, um paralelo ali entre Cristo e a igreja, mas também trazendo uma orientação para o homem junto ao ministério que ele deve exercer para com a sua esposa. Em segundo lugar, o pai, no versículo, o pai é alguém que não humilha os seus filhos. Volte aí no versículo 14, do texto que lemos, 1 Coríntios, capítulo 4. A parte A do versículo. Ele vai dizer assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados. Um pai de verdade nunca expõe os seus filhos, principalmente ao ridículo. Não os humilha na sua presença ou na presença de outros. Eu me lembro que quando eu ainda morava aqui na casa dos meus pais, eu ouvi uma vizinha chamar o seu filho de rato. Seu rato, seu fumo goiano. Quantos de nós já ouvimos isso aqui? E nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e verificarmos se não estamos agindo da mesma forma. Por mais que não venhamos usar os mesmos termos, mas precisamos olhar para isso com muita atenção. Precisamos aprender a falar dentro de casa da seguinte forma: ao invés de falarmos, menino, você é um bagunceiro, não é melhor dizer, filho, o seu quarto está desarrumado, vá lá e arrume o seu quarto, é o seu ambiente, é um lugar que hoje em dia, principalmente por causa do homeschool, é um lugar que você está mais frequentando, muito mais do que a cozinha, até mesmo do que o banheiro. Pois então, vá lá, arrume o seu quarto. Porque do contrário, nós temos tido resultados catastróficos, irmãos. Muitos filhos vivem inseguros porque sempre foram criticados pelos seus pais. Os pais precisam temperar a disciplina com o elogio e o encorajamento. Precisamos, irmãos, você que é pai, apontar os erros, sim, mas também valorizar as virtudes. Devemos abençoar os nossos filhos, ministrando sobre eles justamente, aliás, o contrário. Isaías, no capítulo 11, verso 2, o profeta vai dizer: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Essa devem ser as suas palavras junto ao leito de seus filhos ou dos nossos filhos quando vamos dormir. Ministre isso sobre ele. Guarde o texto, Isaías no capítulo 11, verso 2. Senhor, eu ministro sobre meu filho um espírito de sabedoria, de entendimento, um espírito que traz o conselho e poder, um espírito que dá conhecimento e principalmente temor do Senhor. O pai é alguém que tem coragem para confrontar os seus filhos. Acabamos de ler no verso 14, a parte B. Eu não vim aqui para envergonhar vocês, que é o que Paulo está dizendo, mas eu quero admoestar vocês. Eu quero confrontar vocês. Eu quero chamar vocês ao canto para falarmos, que é o que significa essa palavra admoestar. Eu quero chamar vocês aqui no canto, porque o assunto é entre eu e você, não interessa para os outros. Olha, eu acho que você deve melhorar nisso e nisso, nisso. No momento que você estiver na igreja, eu quero que você esteja sentado. No momento que você estiver na igreja, eu não quero que você esteja lá fora. No momento que você estiver na igreja, eu não quero você conversando com outro. Mas é no canto, não é na frente de todo mundo. Porque quando você chama ao canto para conversar, você está respeitando uma coisa que a Constituição Federal respeita em todo ser humano, chamada dignidade do ser humano.
Então Paulo, ele chama os seus filhos na fé e os admoesta. A admoestação é um sinal de amor. Muitos pais, como já dissemos, perdem os filhos porque não impõem a eles limites. Nós não impomos limite aos nossos filhos. Mas o engraçado é que os nossos pais impuseram em nós limites. E por que nós estamos fazendo ao contrário? Não impondo limite aos nossos filhos. A minha mãe costuma dizer que o filho pede couro. É verdade. Eu nunca pedi couro. Eu nunca pedi couro, mãe, eu quero couro. Dá mais uma chance. Dá mais uma chance. Tá bom, mãe. De casa a gente conversa. Outros pais amam mais os seus filhos do que a Deus. Como Eli amava os seus filhos mais do que a Deus. Porque Deus chamou Eli e falou com ele, olha, vai lá e corrige os seus filhos, porque senão eu vou entrar na história. Eli foi lá e corrigiu os seus filhos. Irmãos, corrigiu ou não corrigiu? Ele não corrigiu. E aí o que aconteceu? Deus entrou na história e matou os dois. E durante a leitura do texto você vai ver que chega um momento que os filhos de Eli já não davam mais ouvido, porque Deus já havia proposto em matá-los. Será que Deus terá que entrar na história para educar os nossos filhos? E aí vou me lembrar de novo da minha mãe. Se eu não fizer isso, Deus vai me corrigir. E é verdade, irmãos. É verdade. Eu assistindo uma mensagem do pastor Ival Dias Casemiro, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele dando uma mensagem direta para os homens. E ele disse na sua mensagem que quem provoca a ira dos filhos é o pai na figura, na sua paternidade, porque as mães, elas mimam os filhos. Foram palavras do pastor. Ao invés de tirarmos do sério os nossos filhos, precisamos mostrar para eles que nós temos autoridade, porque essa autoridade, ela já foi estabelecida no papel social que naturalmente você recebeu a partir do momento que o seu filho nasceu. A autoridade de esposo já te foi te dada no momento em que você disse sim. Na doença, na saúde, na riqueza e na pobreza. Precisamos exercer o nosso papel. E eu estou dizendo para homens aqui esta noite. A sociedade tenta desconstruir isso. E existem projetos na Câmara Federal para acabar com esses dias que estão sendo comemorados aqui. Existe. Para acabar com o Dia das Mães, para acabar com o Dia dos Pais. Por quê? Porque não existe mais pai e mãe. Como é que um casal, né? Na verdade, não vou nem falar esse termo casal, né? Como é que uma parceria... E eu acho até um desrespeito com essa palavra parceria. Mas tudo bem. Como é que nós podemos tratar ali quem é pai, quem é mãe ali nessa história? Tanto parceria feminina, parceria masculina, né? E nós vamos dar uma passada rapidinho nisso, porque esse assunto aí não, é assunto que nós devemos tratá-lo na oração. É lógico que no momento de dizermos a verdade, irmãos, precisamos dizer a verdade. Mas existem projetos na Câmara para acabar com essa situação que nós, com esse dia, com essa data que nós até mesmo não valorizamos, porque a coisa vai ser comemorada todo ano, todo mês, e aquilo vai cair na mesmice e nós deixamos de dar importância. Nós não podemos deixar de dar importância para essas datas. Precisamos olhar para isso com um olhar mais cauteloso. Como eu disse, existem pais que amam mais os seus filhos, como a Davi amou os seus filhos e nunca os contrariou. Por isso, deixou de confrontá-los. E como já dissemos aqui, a consequência foi drástica.
Davi perdeu alguns de seus filhos por causa dessa omissão. Eles se mataram. Outros foram mortos por causa de negligência, por falta de educação, por falta de disciplina. Qual que é melhor? Você fustigar o seu filho em casa com vara? Ou ter a vergonha de encontrar um morto na rua? Outros pais são bonachões, ou seja, extremamente bondosos. Porque eles mesmos, os pais, não têm limites e por isso não sabem orientar e confrontar os seus filhos. Quando a gente chega na casa, não sabe quem é o pai, quem é o filho, porque o pai se comporta igual o filho. E aí vou me lembrar de novo das palavras do pastor Ival Dias. Ele vai dizer que a Rede Globo ensina os filhos a aconselhar os seus pais. É os pais é que são irresponsáveis. A administração da novela. Os pais é que precisam ser aconselhados pelos filhos. E é isso que tem acontecido. Não somente na sociedade aí fora, mas principalmente dentro da igreja. Quando eu digo principalmente, é porque não deveria acontecer, ou está acontecendo. Precisamos olhar para isso. Irmãos, homens, pais, seremos cobrados por causa desse ministério que temos. Deus vai nos cobrar. Eu me lembro que quando eu fui ordenado, e o meu sogro foi orar, fazer a oração pela família, a palavra para mim foi igual a todos os outros que foram ordenados. Mas ela não deixa de ter a importância. Ela vai dizer que as primeiras ovelhas de um pastor estão dentro da sua casa. Mas essa noite eu digo para você que você não precisa ser um pastor para cuidar das ovelhas que estão dentro da sua casa. Sua esposa, seus filhos. Você, pai, procura saber quem são os amigos dos seus filhos. O que eles estão vendo na internet. Porque quando você assustar, o balde já derramou. E não vai ter como recolher novamente. Os filhos precisam de limites. Precisam de pais que saibam dizer sim. E também na hora certa saibam dizer não. Que é o que a Bárbara cantou aqui. Sabe dizer não. Mesmo tendo que machucar. Mas no momento agora, é não. Não tenha dó, irmãos, de dizer não. Não se deixe seduzir pela carinha bonita do seu filho. Fale não para ele. Porque se você não falar não para ele dentro de casa, ele não vai aceitar um não lá fora. Porque ele está sendo programado para ouvir só assim. Eu não me lembro aqui do primeiro nome, mas o sobrenome dela eu vou lembrar. Von Richthofen. Ah, você sabe, né? O que aconteceu com ela? Ela foi presa por quê? Ela fez o quê? Matou os pais. Ela matou o pai e a mãe. Os irmãos sabem por que ela matou o pai e a mãe? Será que foi só por causa de dinheiro? Porque não tinha limite. Ela nunca ouviu não. O dia que o pai falou com ela assim, olha, eu não aceito esse rapaz, não aprovo esse namoro, não quero esse moleque dentro da minha casa, não quero esse camarada aqui, porque esse camarada não é homem para você, por mais que ele fosse. Mas o pai falou não com ela. Pera aí, ele nunca usou essa palavra, eu não conheço essa palavra. Não sei o que é isso. Eu estou sendo afrontada. E aí juntou a fome com a vontade de comer, o pau quebrou. E foi morto. Por quê? Porque ele nunca disse não, no momento que tinha que dizer não. Irmãos, a minha sogra, quando as meninas, né, e lá são só 8 mulheres e 2 homens, falava não com elas, e elas vinham para insistir, e a Júlia já ouviu isso. A minha sogra falava assim, olha, a palavra de Deus diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é de providência, de procedência maligna. Então, quando é a hora de dizer sim, diga o sim, 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 nós vamos tomar sorvete. Sim, nós vamos ali na esquina. Sim, nós vamos não sei o quê. Ah, não, nós não vamos tomar sorvete hoje. Eu não vou te dar uma barra de chocolate. Eu não vou te dar isso que você quer. Não está na hora.
Você não está preparada para isso? Não, não. Eu não morri por ter tomado não, e você também não vai morrer. Mas nós achamos que quando falamos não, os nossos filhos vão morrer. Está morrendo. E aí você começa a ver os espetáculos dentro do supermercado. E eu tenho certeza que você já viu os espetáculos dentro do supermercado. Aí, agora vai ser a vez dele. Nós estamos indo para o supermercado. E eu não quero saber de vocês me pedirem nada. Hoje você fala, mas o menino dá um jeito de pedir e leva. E o pai dá. Nossa! Entrega para a sociedade. Porque o seu papel de pai está sendo inútil. Exerça a sua autoridade, porque Deus vai te cobrar. Homem. Como diz, né? Tá faltando, né? Homem. Quantos homens nós temos aqui? Irmãos, levanta a mão, hein? Glória a Deus! Aleluia! Homem. Macho. Com H, não é só com H maiúsculo, não. É todas as letras em caixa alta. É homem mesmo ali, ó. De raiz. Glória a Deus! Irmãos, amanhã nós vamos bater uma laje aqui de 300 metros, irmãos virão? Aleluia! É isso aí. Olha, pai, nós só alguns responderam, cadê os outros? Vai ter um churrascão no final. O versículo 16 vai dizer assim, olha, prestem atenção, o versículo 16 vai dizer assim, cadê meu 16? 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Uma ilustração interessante, o pai precisa ser o quê? Um espelho. Hoje foi falado sobre isso aqui, sobre espelho. Eu acredito que foi no jogral da Soraya. Foi falado a respeito do espelho. Foi? Os pais, você pai, precisa ser um espelho para o seu filho. Mas um espelho sujo? Não, um espelho limpo. Um espelho torto? Não, um espelho reto. Um espelho nas trevas? Não, um espelho iluminado. Para que você reflita sobre o seu filho a luz de Cristo que paira sobre você. Amém. Possamos em todos os momentos do nosso exercício paterno olharmos para os exemplos negativos na Bíblia, para que não venhamos cometer os mesmos erros, para que no final, quando o Senhor vier nos cobrar o resultado, o Senhor está aqui, ó, o filho que o Senhor me deu. Ele seguiu o caminho que o Senhor me ensinou. O Asaf Borba tem uma música muito interessante. Ele fala a respeito de deixar pegar, seguir pegadas, rastros de amor. Foi o que eu segui. Rastros de amor eu quero deixar, para que aqueles que estiverem me seguindo não se percam no meio do caminho. Olha o que está acontecendo. Existem crentes seguindo os rastros de Jesus e vem apagando o rastro de Jesus, e as pessoas por para trás se perdem. Presta atenção nisso. Qual é o rastro que você tem deixado para o seu filho seguir você? E eu creio que são rastros de amor, rastros de um testemunho que busca a glória de Deus, porque é para isso que nós somos chamados. Amém. Amém. Glória a Deus. Os pais ensinam mais pelo exemplo do que pela palavra. A palavra fala, irmãos. O exemplo grita. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única. Não existe outra forma melhor de ensinar do que o exemplo. É do pensador e escritor norte-americano do século XVIII, Ralph Waldo Emerson, a famosa frase: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Suas atitudes, seus comportamentos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 16 para imitadores é do termo grego mimetai, de onde vem o termo mímica. Os irmãos lembram daquela brincadeira antiga? Nós brincamos aqui de mímica em um aniversário, acho que há 2 anos atrás. Os irmãos se lembram disso? No sábado à noite, o pastor Heber que estava aqui, saiu aí vários temas aí para a mímica.
Inclusive teve uma irmã que saiu para ela um personagem, que ela tinha que fazer uma mímica para os irmãos adivinhar que personagem bíblico que ela estava fazendo. Aí a irmã pegou e fez assim: ah, Cornélio, Cornélio, Cornélio. Está vendo como é que o exemplo, aquilo que você está fazendo, o seu filho está copiando dentro de casa, está filmando você. Você acha que não? Você tem uma câmera escondida dentro da sua casa. O Diego filma tudo que você está fazendo, Brian. Ele está vendo tudo, gravando na memória infantil dele. Por mais que essa memória seja uma memória curta, mas quando ele for adulto, ele vai ter flashes do que ele viu você fazer. Eu me lembro que aos 14 ou 15 anos, o meu pai me levou para trabalhar na fábrica de laje. E eu acordava, não sei se era 5h30, 6 horas, com o barulho dele mexendo na cozinha, fazendo a nossa marmita. Dona Poninha também, né? Dona Poninha trabalhava, né? Ela não quer fazer marmita não, ela quer estar fora. Como diz outro, professora. A palavra aí para imitadores é mimetai, que é você fazer mímica, e que também tem a mesma raiz para um outro termo que nós conhecemos na língua portuguesa e que está ligado aos animais, que é o mimetismo. Só os animais têm essa capacidade, pelo menos eu acho que é só os animais. Ainda não vi nenhum ser humano ser mimético aqui não. O que é o mimético? O mimético é aquele que chega na parede aqui, ó, e ele some na parede. Ele está ali, mas ele toma a cor da parede e some. É o camaleão. É um animal mimético. A onça pintada é um animal mimético. O bicho-pau, já ouviu falar do bicho-pau aqui? Que é aquele graveto com patas e olhos, ele é um animal mimético, um inseto mimético. Mas olha que interessante a palavra, ela não está chamando você para ser mimético. Ela está chamando você para fazer mímica, que é diferente. Faça mímica para que o seu filho imite você e adivinhe o que você está querendo. Para de ficar falando com ele, faz isso, faz aquilo, porque no momento que ele tiver que tomar a decisão, ele não vai tomar a decisão sozinho. Está vendo o que Paulo está falando? Aponte somente o caminho, mas esteja no caminho com ele. Esteja no caminho com ele. O texto lá em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como filhos amados. No versículo 21, o pai é alguém que disciplina os filhos. Quem ama, disciplina. Só os bastardos não são disciplinados. A disciplina é um ato de amor. Hebreus 12, verso 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa a todos a quem ele quer, ele recebe como filho. A disciplina é um ato preventivo. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. No momento que ele faz bagunça, você começa a rir. Ah, que bonitinho, que gracinha. Não tenha medo da lei da palmada, não, irmãos. Senta a mão na orelha do moleque. Glória. Tenha medo, não. É lógico que eu não estou incentivando você a espancar seu filho. Mas descubra nele aquilo que ele mais teme. A disciplina, ela é um ato interventivo de cura. É como tirar um tumor que está se formando. Não tira não. Quando ele crescer e ficar grande, o rasgo vai ser maior. Se você tirar ele pequenininho, vai ser menor. Eu preciso correr para tirar esse aqui, ó. Se ficar grandão, aí eu vou ficar com um riscão do tamanho na testa. É como se fosse isso aqui. Enquanto está pequeno, quebra a crista dele. E depois ficar grande. Eu me lembro do Paulo César, né, que é o esposo da neta, ele aqui, inclusive até cantou.
Ele tem 3 filhos homens. Irmãos, se os irmãos verem os meninos, eu falo menino, né? São 3 seguranças dentro de casa. Eu me lembro que quando os meninos estavam entrando na adolescência, eu falei, rapaz, eu chegava com tranquilidade e falava com os meninos e eles me obedeciam. Agora, para conversar com eles, tem que estar com um cabo de chibanco na mão. Porque senão apanha. São 3 guarda-roupa dentro de casa. Então, irmãos, enquanto está pequeno, você consegue formar o caráter. Depois que cresceu, acabou. Então, forme o caráter do seu filho, pais. Chega na sua casa, põe a ordem na sua casa. Quem tem que colocar a ordem em casa é o pai, viu? O pai é que exerce a função de homem da lei. A mulher chega para o camarada e fala, seu filho fez isso assim, ah é? Fez? Que coisa, não? O Cláudio Duarte contando que ele chegou em casa e encontrou a mulher dele chorando. O que está acontecendo, minha filha? Ah, o seu filho me desrespeitou, assim. Aí foi lá e chamou o menino dele. Ele baixotinho, careca na época, né? Ô, aqui, deixa eu te falar uma coisa, que história é essa você ficar aí maltratando minha mulher? Aí o menino falou assim, mas eu não maltratei sua mulher, não. Eu falei com a minha mãe, falei assim, rapaz, ela é sua mãe, mas é minha mulher. Se você fizer com ela de novo, você vai ter comigo. Não interessa o seu tamanho. Eu quebro uma cadeira nas suas costas, se for possível. Tem pai que chega em casa e fica do lado do filho. A mesma coisa acontece com a mãe para com o marido. A parceria lá é entre vocês, viu? Não é entre mãe e filho, pai e filho, não. Sabe por quê? Porque o filho vai sair de casa e eu quero ver como é que vai com os dois dentro de casa. A parceria deve acontecer desde o início até o final, porque filho sai de casa. Filho é hóspede dentro da nossa casa. Viu, Júlio? Quero que você adquira seu apartamento, seu carro, para eu ter lugar para passear. Dentro da minha casa ficar só eu e sua mãe. Irmãos, eu falo isso, irmãos, mas isso tem que ser uma realidade da nossa casa. Tem pai que chega dentro de casa e fica do lado do filho contra a esposa. Mesmo que ela não seja mãe do seu filho. Se ela exerce o papel de mãe e exerce bem, não deixe de defendê-la. Chama o cara no canto, ou a menina, fala com ela, com ele. Aqui, ó, não quero saber disso não. Senão da próxima vez que eu vier conversar com você, olha o final do texto, nós vamos ler o final. Daqui a pouco. Deus nos ama e nos disciplina. A Bíblia ensina, disciplina o teu filho enquanto é tempo. Provérbios 19 e 18. Um filho disciplinado é uma vergonha para o pai e um opróbrio para sua mãe. Quem disciplina os filhos, livra a alma deles do inferno. Você quer que seu filho vá para o céu? Amém. Eu ouvi o pastor falar várias vezes aqui, ó. Eu quero que meus filhos vá para o céu. Eu quero que minha filha vá para o céu. Então, serão disciplinados se for necessário. Sempre que for necessário. Eu falo, já leu a sua Bíblia hoje? Já orou? Já arrumou seu quarto? Já fez isso? Já fez aquilo? As coisas acontecem dentro da nossa casa como se fosse uma selva, no meio do mato. O que foi pego ali, fica ali, não está nem aí para nada. Vai lá, faz uma pipoca, senta na frente da televisão, come, suja a bacia e põe na mesa. Põe na pia, aliás. Não, chega na pia e lava a vasilha que você sujou. Sua mãe não é sua empregada, não. Ah, mas meu filho vai ficar chateado comigo. O problema é dele. Você quer que Deus fique chateado com você? A família sem disciplina vira uma anarquia, irmãos. Assim como a igreja e a sociedade. A disciplina é um ato de quem tem responsabilidade. O pai é alguém que dá carinho aos filhos. Agora vem a parte boa. Foi a parte ruim, agora vem a parte boa que você também precisa fazer. Que nós, como pais, precisamos fazer. Os pais precisam temperar a disciplina com afeto. Precisam aprender a usar a vara e também beijar os filhos. Salmo, capítulo 2, verso 12, a parte A. Beija o teu filho.
precisam chorar com eles, mas também celebrar com eles. Os pais precisam ser pródigos. Pródigo aqui no sentido, o mesmo sentido lá do filho pródigo, esbanjador. Seja pródigo, seja esbanjador nos momentos de elogio para com seu filho. E aqui fica a lembrança para você e uma indicação de um excelente livro. Eu já tinha comentado com o pastor sobre ele, o pastor também tem conhecimento desse livro. O Deus Pródigo, de Tim Keller, um pastor e escritor americano, onde o mesmo aplica o termo pródigo ao amor de Deus, demonstrado na parábola do filho pródigo. Nós olhamos somente para o filho que foi embora, né? Gastou todos os haveres do pai, e nós esquecemos de olhar para o filho mais velho. Ali a parábola trata com os dois. E o pai sabe tratar com os dois. Ele recebe o filho perdido, manda ele preparar um cordeiro cevado, e depois descobre que o filho mais velho estava de beicinho, estava com raivinha. Eu sempre estive com você, nunca desperdicei a sua riqueza, mas você nunca me deu um cordeiro cevado para que eu comesse com os meus amigos. Meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Para com isso. Entra ali, vamos celebrar seu irmão que estava perdido, foi achado. Isso acontece dentro da igreja, acontece dentro da nossa casa. Nós, como pais, precisamos conduzir os nossos filhos a se alegrar com a vitória do outro, que é do irmão. Nossa, seu irmão passou no vestibular, maravilha. É uma vitória da família. Seu irmão adquiriu um carro, maravilha. Seu irmão se converteu, glória a Deus. Amém. Mas a tendência é de que, como não há educação dentro de casa, é deixar o outro filho vivenciar o sentimento que lhe dá na cabeça. Isso não é bom. Precisamos olhar para dentro da nossa casa e ter o carinho que é necessário para com os filhos. Os pais precisam respeitar a diferença dos filhos. Isso é demonstrado ali na parábola. Os pais não podem comparar com os filhos. Olha, seu irmão, se estivesse aqui, não faria dessa forma que você está fazendo. Não faça isso. Saiba tratar com o limite ou com a limitação do seu outro filho. Conduza o seu filho para o caminho de excelência. Não o exponha na frente dos outros. Irmãos, nós precisamos ter tempo para os nossos filhos e sermos presentes na vida deles. E não usar presentes para substituir a nossa presença. Os pais precisam manter o canal de comunicação aberto com os filhos e interessar-se pelos seus assuntos. Quais são os assuntos que seus filhos gostam? Nossa, se eu for dar o tempo que eu tenho que dar para a Júlia, é só coisa de menina. Aí senta lá e vamos ver coisa de menina. É uma menina. O meu filho é homem, né? Ainda mais pro futebol. E dá tempo para ele. E assim, vice-versa. E se você observar, como nós estamos falando a respeito da importância do carinho, Paulo vai chamar os seus filhos na fé de amados. Ele vai se dirigir a Timóteo como filho amado. Como é que está o seu amor para com o seu filho? Quanto tempo você não beija seu filho? O filho cresceu, está cheio de barba, não beijo. Você não vai beijar homem. Beijar homem. Mas é assim que está acontecendo. No verso 19, vai dizer assim: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. O pai é alguém que se esforça para estar perto dos filhos. O pai, ele é alguém que gosta de estar perto dos seus filhos, que dá prioridade aos seus filhos, que tem tempo para eles. O mercado, irmãos, globalizado, materialista e consumista, está exigindo mais do nosso dinheiro e do nosso tempo. A família ela está sendo colocada como coisa de somenos, principalmente o nosso relacionamento. Eu me lembro aqui agora, que a última lição que nós ministramos aqui, nós colocamos uma família sentada no sofá da sala, e cada um com o celular, inclusive o cachorro, com o celular na mão também. O pai, a mãe, os filhos e o cachorro com o celular na mão. Não tem interação nem com o animal.
Irmãos, os nossos filhos pequenos estão clamando por ajuda. Eles nos chamam, pai, e aí nós respondemos, menino, não tenho tempo. Mas quando o telefone toca, sai correndo para atender o telefone e fica um tempão no telefone. E encerrando, irmãos, nós como pais precisamos exercer o nosso papel de verdade. O que nós poderíamos mudar na nossa vida, no nosso relacionamento, dentro da nossa casa, o nosso compromisso com Deus, em sua agenda, atrelarmos os nossos filhos no momento da leitura e com alegria diante de Deus. Amém? Pai Santo, te louvamos, agradecemos por essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, possamos como pais exercer, ó Deus, o sacerdócio dentro da nossa casa, orando pelos nossos filhos, educando os nossos filhos, valorizando os nossos filhos, usando a educação excelente que recebemos dos nossos pais para dar aos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós como pais, misericórdia da igreja. Deus, olha para nós, nos ajude nas nossas fragilidades e limitações. Deus, que tenhamos uma parceria saudável, equilibrada com as nossas esposas para exercermos esse ministério tão importante. Porque quando há ausência de um pai, o pai não há estrutura dentro de uma casa que suporte o peso, Senhor. Mas, Santo, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, nessa caminhada, no exercício desse ministério paterno. Pai, em nome de Jesus, seja com todos nós. Nos abençoe para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.